Meus queridos, o que é a perfeição? A perfeição está nos olhos de quem vê e no coração de quem sente. Perfeição é ter fé inabalável e acreditar que a vida por si só já é um verdadeiro milagre. Acreditar que as maiores bênçãos do Senhor estão nos detalhes mais discretos e dignos de nossa história. Não sabemos dos desígnios de Deus, mas sabemos que Ele, em sua infinita sabedoria, nos oferece todos os dias a possibilidade de experimentarmos o seu imenso amor. Afinal, Ele não escolhe qualquer um. Sentimos medo do desconhecido, mas o medo é normal para aqueles que são responsáveis. Por isso o Senhor nos presenteou dessa vez com um ser tão puro e tão especial. Escolheu-nos porque somos capazes de amar quem Ele já amava, antes mesmo de ser concebida. Temos agora a oportunidade de trabalhar a nossa perfeição. Essa nossa vida exigirá o melhor que cada um de nós tem. Essa criança fortalecerá os nossos laços de afeto, promoverá nossa tolerância e paciência, ensinará a maior das virtudes, a humildade, e que somos capazes de aprender eternamente. Essa nenenzinha, gatinha, é especial porque nós somos uma família especial. Sejam bem-vindos, papai e mamãe, a esse mundo incrivelmente novo. Deus lhes abençoe. Com amor, família. Olá, bem-vindo ao episódio 2, que eu vou contar para vocês as nossas primeiras estimulações e primeiras descobertas também. Como vocês viram, as minhas irmãs prepararam um guia de estimulação para bebês com síndrome de Down, justamente para que eu e o Alexandre pudéssemos nos preparar, para receber a Vicky. E juntamente com o guia, elas escreveram essa carta maravilhosa que nos encheu de esperança e de amor. Porque ali a gente soube que a Vitória estava vindo para mim e para ele, mas ela não era só nossa, ela era da família inteira. Então a gente ia poder contar com o apoio deles. Vocês não sabem quanto isso faz diferença. Bom, onde que as minhas irmãs conseguiram aquele guia? No site do Movimento Down. Lá não tem só coisas relacionadas à estimulação, mas tem informação de altíssima qualidade. Foi lá que elas baixaram o guia e imprimiram para mim e fizeram esse presentinho que eu mostrei para vocês. Eu vou deixar aqui no descritivo deste vídeo sites que foram muito importantes para eu colher, eu pegar informações de qualidade acerca da síndrome de Down, porque eu sei que é muito difícil e a gente se sente muito sozinho quando a gente recebe a notícia. Tendo o amor da família e o acesso a informações de qualidade, deixa a gente muito mais tranquila e em paz para fazer o trabalho que a gente precisa fazer. A vinda, a notícia da Vitória sempre foi muito intensa, A primeira batalha para ela ser concebida, depois a notícia da síndrome com 3 meses de gestação, todos os estudos, pesquisas, preparação para recebê-la da melhor maneira possível, sempre encarando o desafio com muita responsabilidade, muito amor, e a necessidade de uma evolução pessoal que veio como uma surpresa, Vamos ter que nos aprimorar para cuidar dessa criança. Mas algumas coisas muito legais que eu me recordo, quando a gente vai fazer ultrassom,
Eu me lembrava que eu via o rostinho dela de lado, assim, o contorno, né? E ela tinha um narizinho muito bonitinho, né? Era um feto ainda, mas dava para ver já o contorninho, assim, né? Tudo perfeito, né? Do narizinho, da boquinha, cabeça. E em nenhum momento se percebia que ela tinha síndrome, né? Mas, enfim, nem nas medições, né? Então a gente já entendia que a Vitória, apesar da síndrome, ela seria diferente, né? Bom, a rotina do primeiro mês de vida da Vitória, ela teve como ponto focal, em termos de estimulação, a fono e, por incrível que pareça, a amamentação. Como os bebês com síndrome de Down têm hipotonia, ou seja, os músculos não têm tanta força assim, seria muito importante para posicionamento de língua e para a própria fala da Vitória que ela fosse estimulada para fortalecer os músculos, né? E foi isso que nós fizemos. A fono vinha aqui em casa uma vez por semana, me passava alguns exercícios que eu deveria fazer com ela no decorrer da semana, e a amamentação. A amamentação ia ser bom como estimulação e ia ser bom para a qualidade de vida e do desenvolvimento da Vicky, né? Nós tivemos o acompanhamento de um pediatra que também é homeopata, e ele não é xiita e nem é chato, o Dr. Zé Moacir Lacerda, que nos acompanhou principalmente para verificar a evolução, né, do desenvolvimento da Vicky. Então, nesse primeiro mês, basicamente o que a gente tinha era fono, massagens, amamentação e muito carinho. Óbvio que eu contei com o apoio da minha mãe e do meu marido. O Alê, inicialmente, ele que deu banho na Vicky, né? Aliás, uma curiosidade, foi ele que curou o umbiguinho dela, não fui eu. E como ele era já pai de experiente, vamos dizer assim, e eu era mãe de primeira viagem, ele me ajudou nisso. Foi maravilhoso para mim e para a Vicky, nós agradecemos. Ele deu os primeiros banhos na Vitória, os primeiros 720 banhos da Vitória foi ele quem deu. Brincadeiras à parte. Ele quis realmente participar bastante da vidinha da Vicky. E como o pós-banho era um ritual à la Maritza, cheio de detalhes, ele preferiu ficar com a parte mais simples, que era a parte do banho, né? Então, foi isso que nós fizemos no primeiro mês, né? Muito amor, muito leitinho materno, muito colinho e muita massagem e cuidados que a fono nos prescreveu. Eu, do mesmo jeito que eu participei do parto do Bruno, do meu filho, eu participei do parto da Vicky. Foi de cesárea, uma decisão da Maritza, eu respeitei. E do mesmo jeito que eu dei o primeiro banho no Bruno, eu dei o primeiro banho na Vicky. Mas é legal porque a primeira coisa que eu fui olhar quando a Vicky nasceu, né? A primeira coisa que eu vi realmente é que ela tinha síndrome, o rostinho dela era de quem tinha a síndrome de Down, não restava dúvida daquilo, mas independente do rostinho, o que eu mais me agradou ali foi ver o narizinho ao vivo, né? Aquele narizinho fofo, né? Todo bonitinho. E é lógico, o filho é teu, né? Então aquilo foi demais. E aí todo banho, todo aquele cuidado, né? As enfermeiras todas preocupadas, mas eu já estava acostumado, né? Eu sempre dei banho no Bruno, enfim. Eu curto a paternidade, é uma coisa que me agrada muito, né? E aí depois vieram todos os cuidados, né? Tinha cuidado do umbiguinho até cair, eu fiquei lá todo dia lá, né? Cuidando, limpando, como se fosse de porcelana, né? Aquela criança. Acho que eles são muito vulneráveis, né? Então é bacana a gente dar essa assistência, né? No segundo mês, nós levamos a Vitória no Dr. Zé Mustak. E lá nós tivemos acesso a informações assim maravilhosas sobre a síndrome de Down.
sobre como que a criança com síndrome de Down se desenvolve, as facilidades e dificuldades do aprendizado. E batemos um longo papo sobre preconceito. E foi aí que me acendeu a luzinha de que eu deveria educar a Vitória para que ela tivesse um eu muito forte, porque eu não ia poder estar com ela em todos os lugares. Logo, ela só saberia se defender, né, de qualquer tipo de bullying ou preconceito se ela soubesse realmente o valor que ela tem, né? E aí eu comecei a pensar que não era só a estimulação tradicional que eu deveria dar para minha filha, mas talvez eu tivesse que buscar algo a mais. Mas saindo de lá, nós fizemos exatamente o que ele prescreveu. Ele tinha dito, olha, vocês vão ter 3 tipos de terapia, uma em cada dia da semana. Então vai ser uma semana, um dia fono, um dia físio, um dia TO. E nos intervalos vocês brinquem e amem bastante a sua criança. E no segundo mês nós introduzimos a TO, que era inclusive uma TO do corpo clínico do Zan, a Fabi. E ela nos ensinou a estimular os 5 sentidos da Vitória. Então nós apresentamos vários aromas, aromas de frutas, nós apresentamos diferentes tipos de tecido, texturas de tecido, textura de superfícies, também os contrastes, né, macio, áspero, quente, frio. Então todas essas estimulações envolvendo essa parte dos 5 sentidos a gente fez com a Vicky. Então a rotina do mês 2 ela era constituída de amamentação, colinho, muito carinho e também a fono uma vez por semana e os exercícios prescritos pela TO que nós mesmos, eu e o Alexandre, aplicávamos nela. Antes de falar da rotina número 3 da Vicky, eu vou falar um pouquinho sobre vacinação. Quando eu estava ainda grávida, eu tinha as minhas conversas particulares com Deus. E uma coisa que eu pedi a Ele foi, Deus, eu aceito ser mãe especial, mas eu não negocio a saúde da minha filha. O Senhor vai me dar uma criança saudável. E a Vitória, mesmo nascendo prematura, considerada prematura, ela saiu comigo no 3º dia do hospital e nunca foi hospitalizada, graças a Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela começou as estimulações e não precisou parar por conta da saúde. Foi um desenvolvimento contínuo, uma estimulação constante desde que ela nasceu. E óbvio, né, eu segui também os conselhos do Dr. Zé Moacir e também do Dr. Zan na questão de vacinação. Então, paizinho, mãezinha, tenham esse cuidado com as suas crianças, porque problemas de saúde dificultam o processo de desenvolvimento da criança, porque paralisam, né, as estimulações que a gente faz. Então, tomem cuidado com a questão da amamentação, a questão da vacinação, a questão de tudo que envolve a saúde do seu bebê, porque isso vai fazer muita diferença no desenvolvimento dele. Rotina 3 da Vicky. Bom, fechamos o ciclo das estimulações que o Zan prescreveu. Então, ela fazia uma vez por semana fono, uma vez por semana físio e uma vez TO. E nesse mês a gente começou também a tirar o leite com aquelas bombinhas para que uma das mamadeiras noturnas fosse dada pelo Alê. Na realidade, uma das mamadeiras não, a única mamadeira noturna fosse dada por ele, para que eu pudesse ter um período mais longo de sono, né? Então eu tirava o leite materno, congelava na geladeira e aí ele na hora de dar a mamadeira esquentava no banho-maria ou no micro-ondas e dava para ela, né? Era um momento de carinho dele com ela e também era um momento em que eu podia descansar um pouquinho mais. Bom, essa rotina foi até a Vicky completar 8 meses.
Quando ela completou 8 meses, observando ela fazer as terapias, eu percebi que ela podia mais e que às vezes é como se ela pedisse mais nos olhinhos dela, sabe? Daí eu conversei com a físio e nós resolvemos alterar e passar a fazer físio 2 vezes na semana. Começou a dar um super resultado. Aí nós completamos, fechamos a semana com 3 dias de físio, 1 dia de fono, 1 dia de TO. Foi muito bacana isso. Tenho que fazer uma ressalva. A ressalva que eu faço é: mães, pais de bebês pequenininhos, limpem e higienizem bastante o chão e deixem as suas crianças explorarem. Esse foi um erro que eu fiz. Como eu tinha essa mania de limpeza, meio que esse nojinho e etc., eu não deixei a Vitória tanto no chão. E eu acho que se eu tivesse deixado, talvez ela tivesse se desenvolvido até mais rapidamente, né? Mas enfim, a gente erra tentando acertar. Então vai aqui uma dica para vocês, papais e mamães. O chão é um amigo maravilhoso da criança, obviamente com os devidos cuidados de higienização, né? Então nós alteramos a rotina da Vicky com 8 meses mais ou menos, e aí ela passou a fazer 3 vezes na semana físio, uma TO e uma fono. E foi muito bacana para ela, porque com 1 ano e 3 meses ela começou a andar. Foi muito bom. Quero chamar a atenção da importância do autocuidado, mamãe. Não faça como eu fiz. Não se descuide. Não se deixe em último lugar. Tenha um momento para você se cuidar, para você ter e fazer coisas que você realmente gosta, porque isso vai fazer toda a diferença para a sua saúde física, para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional. Então, se o seu bebê dormiu, não vai sair arrumando casa feito uma louca, lavando vasilha, fazendo comida. Calma, faça o essencial e não seja tão crítica consigo mesma. E reserve sim uns minutinhos só para você. Isso faz com que você se fortaleça e tenha o melhor para oferecer para o seu bebê, para o seu marido, para a sua família. Para finalizar, eu vou deixar para vocês os primeiros aprendizados, não somente meus, mas também do meu marido, em relação às estimulações. Contar com o apoio da família é fundamental. A minha família sempre deixou claro que, embora eu e o Alexandre fôssemos pais da Vicky, que elas estariam conosco e que amariam, estimulariam, ajudariam a educar, e isso é fantástico, porque a gente realmente se sente um pouco sozinho, mas contar com o apoio de quem a gente ama é fundamental. A outra coisa muito importante que fez muita diferença na minha vida foi a parceria com meu marido. Ele de fato vivenciou e vivencia a paternidade e todos os momentos com a Vitória e divide os cuidados com ela, e isso também fez toda a diferença na minha vida. Terceiro ponto é o autocuidado, que eu já falei. Mãezinhas, não se esqueçam de si mesmas, porque se cuidar e se amar resulta numa qualidade de mãe muito melhor para seus bebês. Quarto ponto, não se compare. Quando eu acessei o blog Nossa Vida com a Alice e vi o trabalho que a Carol fez de estimulação olfativa com a Alice, eu tive vontade de cortar meus pulsos, porque ela é uma artista e eu não tenho dotes para fazer o que ela fez. Mas o que eu fiz foi suficiente para minha filha, que também recebeu o estímulo e que também se desenvolveu. Portanto, saiba, mamãe, você é a melhor mãe que você está conseguindo ser, e tá tudo bem. Cada uma com a sua especificidade, com a sua característica, com as suas qualidades, não é mesmo? E por último, eu vou mostrar para vocês um pouquinho das estimulações que a gente faz com a Vitória e um pouquinho dos resultados que ela já está colhendo nesses 6 anos de muito amor, de muitas terapias, de muitos desafios e de muitas conquistas.
Nos próximos episódios eu vou falar um pouco mais acerca das estimulações do Glendoma, do Instituto da Filadélfia, do Instituto Veras, e vou falar também de como foi a entrada da Vicky na escola, no Colégio Batista Brasileiro. E hoje ela tá aí, dando trabalho danado, alfabetizada, aprendendo matemática, no meio dessa pandemia maluca, fazendo aula online. E a gente continuando essa busca de evolução pessoal para continuar dando essas oportunidades, mas é muito gratificante, né? Porque você vê o resultado da Vicky aí falando igual uma tagarela, né? I love my family, oh yeah, yeah. I do it fun, dun 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 dun. I love my family. I love my family, oh yeah. Vicky, vamos treinar a leitura? Vamos, Então, por gentileza, Milady. Potinho, Então vamos ler? pato, peludo, pipoca, pula, pelonito, pipa.